E o DIP aqui a gente pode dizer que seria o ângulo de mergulho dessa fratura, né? Qual o ângulo que ela está mergulhando. Seria essa figurinha esquemática aqui que eu montei para ilustrar alguns parâmetros, né? Então basicamente isso aqui seria a nossa lâmina, né? Que está representando a nossa fratura. Lá em cima a gente tem a posição X120, que é a posição que a gente está se guiando, né? Sempre pelo topo da nossa fratura, que foi a escolha. Aí teria aquele H, né? Justamente a distância que a gente tem até a superfície do topo da fratura. A extensão do mergulho, né, seria justamente o comprimento aqui da lâmina, né? Que está com 500, no caso do nosso exemplo. E o ângulo de mergulho é o ângulo que ela faz com a horizontal, com a superfície em si. Por padrão no programa, quando a fratura está mergulhando aqui para a esquerda, a gente atribui ao programa ângulos negativos. Se a fratura estivesse mergulhando nesse outro sentido aqui, os ângulos colocados seriam positivos. Então aí a gente iniciou alguns testes de simulação com base nos modelos que fomos trabalhando. Quais são eles? Então a primeira situação que a gente pegou, uma situação de referência, seria da lâmina fina, né, situada aí a 5 metros de profundidade, o topo dela, com a condutância de 1 milissímenes por metro e com um ângulo de 90 graus. Né? Então a gente considerou essa sendo uma situação de referência como comparativo para os demais modelos, para a gente entender como que vai estar variando a anomalia produzida por esse alvo aqui. No gráfico aqui, a gente teria o A' o A e o A' aqui, que são as extremidades daquele perfil que tinha no Google Maps, né? Então o perfil está começando ali e vai terminar aqui no A', né? Depois a gente vai notar lá de novo na figura que na imagem tem uma inversão, né? Por causa da forma como foram tomados os dados, e o programa está sempre indo no sentido crescente aqui do eixo positivo, mas depois a gente vai estar trabalhando. Então, basicamente, aqui a gente verificou que a anomalia causada por esse alvo tem essa característica que nos apresenta aí 2 picos bem definidos, né? E 2 mínimos também bem definidos. Aqui no caso eu não comentei, né? Mas são as diferentes frequências que a gente usou conforme a legendinha aqui. Pode ver que as respostas mais altas são sempre das frequências mais altas, são mais sensíveis, né? Então aí aqui a gente tem uma animaçãozinha para entender como que são colocados os pontos nesse gráfico. Basicamente é o seguinte, a gente teria então ali o TX, né, que é o transmissor, o RX numa posição lá atrás, então eles estão espaçados de 100 metros, e o ponto de plotagem vai ser no meio, seria na posição 50 metros entre os dois, né? Então, primeira coisa que a gente observa é que quando o nosso transmissor está próximo aqui, mas antes ainda do nosso alvo, ele vai estar demarcando um máximo ali, né, na posição intermediária. Nesse caso, o espaçamento aqui está de 10 metros, mas conforme a gente variar o modelo, esse valor de distância dele para o alvo também vai ser alterado. Aí, então, fez essa medição, aí andou 10 metros no caminhamento, manteve o mesmo espaçamento e nos deslocamos 10 metros na sequência. Repara que bem acima do alvo aqui, quando o transmissor está bem acima dele, a gente tem um ponto de inflexão ali, né, na nossa anomalia. E na sequência, quando o transmissor está passando da nossa anomalia aqui, 10 metros após ela, a gente tem um mínimo. E aí vamos verificar que tem uma recíproca aí para o receptor, quando ele passa por essas posições sobre o alvo, só que ela é espelhada, na verdade, né? Então, como que funciona? A gente, quando passa com o receptor nos mesmos 10 metros anteriores ao nosso alvo, a gente tem agora um mínimo. Quando o receptor está sobre o alvo, a gente tem novamente o ponto de inflexão. E após ele passar, a gente vai ter aí o ponto de máximo. Então, seria o mesmo que você espelhar aquela anomalia nesse sentido.
Aí aqui eu vou apresentar, estou apresentando aqui os dados, né, da componente em fase. Vou demonstrar a mesma ideia para a componente em quadratura, para a mesma situação, tá? Seria o ângulo de 90, a condutância de 1 milisiemens e a mesma profundidade. Então repara que a anomalia ela mantém um padrão bem semelhante, né? Vai mudar um pouco a amplitude em si da onda aqui, né? Perdão, da onda não, do gráfico que a gente está trabalhando. Mas repare que a mesma coisa, ali quando o transmissor está a 10 metros do nosso topo, ele marcou o máximo, ele vai ter o ponto de inflexão ali, aproximadamente o ponto de inflexão sobre a fratura, e vai ter um mínimo quando passa pela fratura. E a mesma coisa acontece espelhado aqui na parte que o receptor está passando, né? Então a ideia aqui seria o quê? Enxugar um pouco mais a apresentação. Em vez de a cada modelo ficar apresentando em fase e quadratura, como o comportamento é semelhante, eu vou passar a apresentar apenas a componente em fase. Então agora, nosso próximo modelo seria um modelo para estar estudando o efeito do ângulo de mergulho. Então, como que esse ângulo de mergulho vai estar alterando a nossa anomalia inicial? A gente pode ver aqui que deu uma cara bastante diferente aí, por estar inclinada, no caso, um ângulo de 20 graus. Menos 20 graus por estar mergulhando no sentido da esquerda aqui, né? Mas reparem que os outros parâmetros a gente manteve igual, que foi a profundidade e a condutância. Então, o que acontece aqui? Basicamente, como esse alvo tem 500 metros de extensão, a gente não pode se iludir muitas vezes de quando o transmissor ou o receptor estiver sobre ele, determinar uma posição fixa, porque na verdade esse desenho não caberia aqui na escala do nosso gráfico, né? Seria bem maior. É apenas um desenho ilustrativo para saber como que a fratura está posicionada aí na posição de 120. Então aqui a gente mantém ainda o padrão. Quando ele passa o transmissor passa do nosso alvo aqui de 10 metros, ele tem novamente o mínimo, que é a mesma coisa que tinha acontecido no caso que a fratura estava vertical. Aí, na sequência, quando o nosso receptor está sobre a fratura, a gente tem aqui aproximadamente aí o ponto de inflexão, né? Pode ver que ele tem uma tendência aqui manter próximo do zero, vai ser em algum ponto intermediário aqui, né? Pelo fato da fratura estar inclinada aqui, a gente já perde um pouco dessa precisão de determinar exatamente aonde seria. E quando o nosso receptor passa pela fratura, a gente tem o máximo novamente, essa característica se manteve, né? Então, o fato da gente alterar o ângulo de mergulho, parece que você, além de eliminar, né, a gente eliminou aquele máximo que tinha do lado esquerdo e o mínimo do lado direito aqui, a intenção que parece demonstrar que conforme você diminui esse ângulo de mergulho, no modo, você tende a horizontalizar aqui essa anomalia. Aí aqui seria um teste para verificar o efeito de condutância, né? Quando você altera a condutância, o que aconteceria com a nossa anomalia? Se a gente reparar, manteve o mesmo formatão, o mesmo padrão, né, que ela tinha no caso da fratura com um mergulho de 20 graus. Né? O único parâmetro que a gente mudou foi a condutância. Se a gente voltar aqui no slide anterior, a gente consegue perceber aqui, ó, que teve uma diferença de amplitude, né? Quando eu aumentei a condutância, a amplitude do nosso gráfico também mudou. No caso de a gente diminuir a condutância, passar para 0,8 milisiemens por metro, a gente tem o efeito oposto, a gente diminui essa amplitude, né? Na hora de salvar a figura, a gente teve uma falha aqui, que a legenda ficou em cima do ponto aqui, mas ele estava em torno de 20. Né? Então, resumindo, a ideia seria que o efeito da amplitude, que o efeito da condutância seria alterar aí a amplitude do nosso gráfico. Então, para 1 milisiemens por metro,
a gente tem ali o valor de 94 para amplitude, para 1,2 verifica-se que cresceu, passou a 100, e para 0,8 a gente ficou com 87. Então a condutância em si vai estar alterando a amplitude do nosso gráfico. Aqui a gente passou a analisar o efeito da profundidade do topo. Então o parâmetro que a gente mudou agora foi em relação à profundidade do topo, que deixou de ser 5, passou a ser 20 metros. Né? Estaria mais profunda essa fratura. A gente já de cara repara um efeito aqui que seria também na diminuição da amplitude. Então quanto mais profunda a fratura, menor vai ser o nosso valor de amplitude. Né? Se a gente for verificar aqui, para 5 metros, a gente tinha valores que eram bem mais altos aí do que o caso para 20 metros de profundidade. Além disso, também dá para notar que a anomalia ela abre um pouco mais, se espalha um pouco mais e se torna mais suave. Né? A gente já não vê tanto aqueles picos mais bruscos nessa anomalia. Com relação à resposta sobre o transmissor e receptor, então, sobre a fratura, a gente teria um ponto de inflexão inicial ali, perto do começo do gráfico, né, por aqui. Após passar pela fratura, mas repare que agora a gente vinha mantendo uma distância constante aqui de 10 metros. Nesse caso, a gente vai ter o ponto de mínimo quando o transmissor está a 20 metros. Né? Então já alterou, a profundidade também alterou essa nossa percepção da posição do alvo. Aqui, quando o nosso receptor está sobre a fratura, a gente vai ter um ponto de mínimo, um ponto de inflexão. E após passar pelo alvo, a gente tem um ponto de máximo. Né? Repare que não manteve a proporção que vinha se mantendo entre transmissor e receptor. Anteriormente, se a gente tinha um resultado com o transmissor a 10 metros de distância, a gente via um resultado análogo para o receptor também a 10 metros. Nesse caso aqui, o transmissor estava a 20 no nosso mínimo e o receptor agora está a 10 quando atingiu o máximo. Então também é uma indicação de que a gente perde um pouco da precisão do alvo em relação à profundidade. Então, com base nesses modelos que a gente simulou, dá para a gente tirar alguns resultados preliminares aí do comportamento das curvas. Né? O ângulo. Então, a 90 graus a gente vê dois picos e vales bem definidos. Né? A gente tem uma anomalia bem característica. E à medida que a gente vai reduzindo, né, o ângulo, que quando a fratura está vertical, o ângulo é 90 graus. Então a gente vai reduzindo, 45, 20, vai diminuindo. E a nossa curva vai sendo horizontalizada. Inclusive a gente viu que sumiu um dos picos e um dos vales aqui, né, um dos altos e um dos baixos. A condutância, ela vai estar alterando a nossa amplitude. Né? Quanto maior a condutância, maior a amplitude. E menor a amplitude também, quanto menor a condutância. E a profundidade, o aumento desse parâmetro, além dele ter influência na amplitude, né, quanto mais profundo, menor a amplitude, ele também vai tornar a curva mais suave. Então, nesse ponto do nosso trabalho, é o que a gente está pretendendo fazer. Basicamente é pegar os dados reais, os dados levantados pela CBRN no perfil A linha paulistana e tentar comparar com os modelos que a gente trabalhou para ver se a gente consegue reconhecer algum trecho, pelo menos, do dado que seja compatível para a gente começar a ter uma ideia do que pode estar acontecendo na região. Então, seria o seguinte. A gente tem aqui o dado em maior escala, seria o dado em fase medido, né, o dado real. E em menor escala aqui a gente tem o último modelo que a gente viu, que seria para 20 metros de profundidade, o topo, ângulo de menos 20, né, e a condutância de 1 milissímen por metro. Então,
Por que que a gente está comparando esses dois dados? Que ao analisar esse trecho aqui do dado real, a gente percebe aqui uma tendência que as frequências vêm passando aqui do negativo, passa por um ponto de inflexão, para o positivo e depois cai a zero. E inclusive nesse trecho aqui a gente percebe que ela é até que bem suave comparado à parte de cima ali, que é um pico mais abrupto, né? E esse tipo de comportamento nos pareceu similar a esse trecho justamente do nosso modelo. Você tem frequências crescendo aqui, saindo do negativo, passando por um ponto de inflexão e indo para o máximo e depois vão decrescer aqui, com a distância vão caindo a zero, né? Logicamente que a situação real vai ser sempre mais complexa do que o modelo, né? Principalmente o modelo que a gente criou, foi um modelo bem simples aí, né? Mas teve uma semelhança. Então como que estaria se comportando essa fratura, no caso dela estar existindo no dado real? Aparentemente ela está antes do perfil começar, né? Por que que eu digo isso? Se a gente pegar aqui, ó, só como referência, o nosso ponto de inflexão e for procurar onde estaria o topo da fratura, estaria em torno de 30 metros atrás desse ponto de inflexão. Então se a gente tomar essa região aqui como sendo aproximadamente o ponto de inflexão do dado real, essa fratura estaria 30 metros para trás, que está fora da escala do nosso gráfico aí, né? Então pode ser que o perfil não tenha pego a fratura, no caso dela estar existindo, em sua totalidade. Por isso que a gente não verifica o padrão completo aí da anomalia. Essa seria uma possibilidade, né? Aí como que a gente vai ilustrar isso? Então a gente tem aqui o perfil que foi feito pela CPRM. Então, voltando aqui, a gente está usando como base o terceiro ponto aqui do gráfico, né? 1, 2, o terceiro ponto, como sendo o ponto de inflexão. Que seria para a gente o nosso terceiro ponto aqui, seria a posição 859 aqui, que no Google Maps foi escondido o valor dele, mas é esse ponto aqui. Só que aí tem um detalhe, que foi referente ao que a gente apresentou no começo, né? Do espaçamento entre o TX e o RX, que é de 100 metros. Esses pontos que a gente tem plotado aqui, que foi enviado pela CPRM, são referentes ao transmissor. Então eu não posso considerar esse meu terceiro ponto aqui como sendo um ponto de plotagem no gráfico. Eu tenho que jogar ele 50 metros para trás aqui. Somado a isso, a ideia era que no nosso gráfico a fratura do ponto de inflexão tivesse em torno de 30 metros atrás. Então a gente jogaria esses 50 metros para trás para ter o ponto de plotagem, o terceiro ponto, e depois mais os 30 metros para ter uma noção de onde estaria localizado essa fratura. Seria algo em torno desse ponto aqui, tá? Nessa região. E com o ângulo de mergulho se afastando do nosso perfil aqui, né? No sentido contrário do A. Nesse ponto aqui a gente já levanta uma questão, que seria a necessidade, para ter uma certeza, precisar o ângulo de strike dessa fratura, o ângulo de mergulho, a gente precisaria de um perfil um pouco mais extenso, mantendo o espaçamento dos 10 metros, né? Ou de se executar novos levantamentos com outros métodos, para a gente tentar determinar realmente a existência dessa fratura, ou se foi apenas uma coincidência no nosso dado real ali com relação ao modelo. Note que então isso aqui é apenas uma informação, né? Como geologia estrutural, para posicionar ela, mas nada impede dessa fratura estar inclinada aqui na direção da zona de recarga aqui do nosso riozinho perene, do riacho perene. Outra coisa que pode se levar em consideração foi o fato do pessoal da CPRM nos dizer que essa margem aqui está coberta por em torno de 1 a 2 metros de solo silto arenoso, né? Então você também tem a possibilidade de estar infiltrando água aqui e alimentando essa fratura no caso dela estar realmente aí. Então, um alvo preliminar para a captação de água que a gente determinaria seria alguma coisa por aqui, né? Agora, aonde exatamente? A gente precisaria verificar quais são as condições
que existem para fazer a perfuração do poço, né? A questão de qual a profundidade que você pode chegar, né? O que seria economicamente viável, e também a gente precisaria realmente determinar com maior precisão o ângulo de mergulho dessa fratura. Por quê? Quanto mais embaixo a gente pegar essa fratura, no ângulo de mergulho dela, maior pode ser a tendência da gente ter um volume de água maior sendo alimentado pela zona de recarga, né? Se a gente fura bem aqui em cima, no começo dela, toda a água que pode estar passando por outros pontos da fratura vai ser perdida, né? Então a gente teria que investigar isso com um pouco mais de cuidado. Com relação ao nosso estudo, basicamente a gente concluiu nesse trecho, determinando essa posição como sendo propício de repente a captação de água. Vale notar que pelos informes que eu tive da CPRM, eles têm um local de captação próximo aqui. E estavam fazendo estudos justamente no sentido de trazer esse local de captação mais próximo da margem do rio, né? Então, de repente, pode ser um suporte aí para estar executando novos levantamentos, sendo uma área promissora. Então, gostaria de deixar aqui os meus agradecimentos a todo o pessoal que tem colaborado aí, né? Fizeram bastante diferença no projeto, nessa primeira fase que a gente está trabalhando, e também as referências usadas até o momento.